Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno Finotti, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu começo com vocês uma série de vídeos, na verdade, mostrando o passo a passo de como solicitar o visto de turismo canadense, tá? E por que eu digo uma série de vídeos, né? Porque o processo de solicitação do visto de turismo canadense, ele é... Não vou dizer que ele é um pouco diferente, mas ele tem muitas etapas, porque tem diversos formulários separados que necessitam ser preenchidos. E aí, para esse vídeo não ficar um vídeo de uma hora e meia, eu resolvi dividir esse processo. Então hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente inicia uma aplicação, né? Entrando lá no site, fazendo o cadastro, criando sua conta e preenchendo as informações básicas. E nos próximos vídeos, que vão ser lançados agora nos próximos vídeos em sequência, eu vou mostrando para vocês como que é o preenchimento passo a passo de cada um dos formulários, tá bom? Então se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, já clica aqui no botãozinho vermelho e já se inscreve, que assim você recebe uma notificação nos dias que eu for publicando aí os próximos vídeos com as próximas etapas do processo, tá bom? O processo do visto canadense, pessoal, ele é um processo simples, tá? Ele pode ser feito completamente online e eu vou mostrar isso tudo passo a passo para vocês a partir de agora, tá bom? Então não esquece aí de se inscrever para receber as notificações, e se você conhece também alguém que está nesse processo de solicitação do visto canadense, tem esse tipo de dúvida, compartilha aí o vídeo com o pessoal para que esse conteúdo chegue aí a mais pessoas, tá bom? Então vamos começar. Então vamos lá, pessoal. Tô aqui já no portal do IRCC, tá? Na verdade é essa tela aqui, a primeira, onde a gente vai fazer a aplicação, a gente vai iniciar a aplicação. A primeira coisa que a gente vai precisar fazer é criar uma conta no portal do IRCC. Então, para criar a conta, vocês vão clicar aqui, ó, em Register for an IRCC Portal. Então, registrar no portal IRCC. O site, gente, ele é em inglês, tá? Pode traduzir para francês, mas se vocês quiserem, se vocês tiverem muita dificuldade, pode traduzir também para português aqui pelo navegador. Às vezes, quando a gente traduz para português pelo navegador, o site apresenta alguns tipos de erro, tá? Então, por isso que eu vou fazer aqui em inglês, mas eu vou traduzindo aqui todas as questões para vocês, para ficar mais fácil, tá bom? Então, aqui, primeiro a gente vai checar se você é elegível ali para esse tipo de aplicação, tá? Então, a primeira pergunta aqui é se você é maior de 18 anos, você que está preenchendo a solicitação. Então, no meu caso, eu vou dizer que sim. Se você vive fora do Canadá, tá? Então, para você estar solicitando um visto de turista, você precisa morar fora do Canadá. Então, vamos colocar aqui yes. Are you traveling by yourself? Se você está viajando sozinho. Ou, no meu caso, que eu tô fazendo preenchimento sozinho, vou colocar que sim. Se você estiver fazendo preenchimento ali para solicitação de mais membros da sua família, você pode colocar aqui que não, tá? Are you filling out the application by yourself? Se você mesmo está preenchendo a aplicação para você ou se é um terceiro. Então, nesse caso, por exemplo, se você vai pedir ajuda de uma assessoria, de um despachante, se é outra pessoa que vai fazer o pedido para você, tá? No caso aqui, como sou eu mesmo que estou preenchendo, vou colocar aqui sim. E se você está aplicando para um visa de visitante, um visto de turismo ou supervisa, sim, né? A gente está aplicando pro visto de visitante. E se você já fez alguma solicitação de visto pro Canadá anteriormente. Então, no meu caso, é a primeira vez que eu estou solicitando. Então, eu vou colocar aqui que não. E aí, a gente vai clicar aqui em continuar. Quando a gente clicar em continuar, gente, vai dar um erro aqui agora, porque eu já tenho a conta, ó. Eu já criei essa conta. Mas, ele vai te levar para uma tela onde você vai colocar o e-mail, vai criar uma senha e vai criar o acesso à sua conta. E depois que você criar esse acesso, você vai ser direcionado para essa página aqui, ó, do Welcome to IRCC Portal, tá? E a gente vai clicar aqui no Visitor Visa para começar uma aplicação. Aqui na minha tá Continue Application, porque eu já cliquei aqui antes para visualizar o site antes de começar o vídeo. Mas para vocês que é a primeira vez que está fazendo, vai aparecer esse mesmo quadradinho aqui de Visitor Visa com um botão azul aqui embaixo, dizendo para vocês iniciarem a aplicação, tá? E aí a gente vai ser direcionada para essa primeira página, ó. Aqui do lado são todas as seções por onde a gente vai passar no preenchimento, tá? Aqui é mais ou menos como o preenchimento da ADS do 160 do visto americano, né? Para quem já passou por essa solicitação aí, é mais ou menos parecido, o site só que é diferente. Então aqui são reasons for visit, não o motivo da sua viagem, tá? Do you want to apply for more than one person at the same time? Aqui tá perguntando se você tá aplicando para mais de uma pessoa ao mesmo tempo.
Então, se você está aplicando para você e para sua família, para seu filho, para seu marido, etc., você vai colocar aqui que sim. E no meu caso, eu vou colocar aqui não, tá? Porque eu tô aplicando só para mim. Aqui tá perguntando se você tá fazendo essa aplicação em nome de outra pessoa. Então, também é aquele caso da assessoria. Então, se é uma assessoria que tá preenchendo para você, ela vai colocar aqui que sim. No meu caso, não, porque eu tô preenchendo para mim mesmo. E aqui, qual é o tipo de visto que você pretende aplicar, né? I want to apply for a gente vai selecionar sempre Visitor Visa, tá? Que é o visto de turismo, visto de visitante. Por que que você precisa de um visto? Então, para que você quer esse visto? Então, aqui a gente vai selecionar a opção To visit Canada as a tourist. Então, para visitar o Canadá como turista. E aqui ele vai pedir para você dar uma breve descrição do que você vai fazer na sua estadia do Canadá, tá? Tudo que tem que ser preenchido nesse formulário, pessoal, é em inglês, tá? Não pode preencher em português. Mas aqui, se você não tem a habilidade com o idioma inglês, não fala inglês, pode usar o tradutor mesmo, tá? Não tem problema. Eu já deixei uma abinha aqui, ó. Vou colocar aqui do tradutor pra gente simular. Então, eu vou colocar aqui, quero visitar a cidade de Toronto por 10 dias e conhecer os pontos turísticos. Então aqui eu tô sendo bem sucinto, mas vocês podem explicar um pouquinho mais, tá? Não precisa ser uma explicação tão detalhada nesse primeiro momento. Primeiro porque aqui só cabe 475 caracteres. E segundo, porque lá no final da aplicação, a gente vai precisar fazer mesmo uma carta de intenção explicando tudo o que você quer fazer. Então aqui é mais um resumo. Você vai falar, olha, eu quero ir de férias por 10 dias, por 15 dias, vou passar pela cidade X, Y, Z, visitar os pontos tal, conhecer isso, conhecer aquilo. Então você vai dar um resuminho aqui de tudo que você vai fazer lá no Canadá, tá? Aqui, ó, when will you enter Canada? Então, quando você vai entrar no Canadá, tá? Isso daqui, gente, é uma data estimada. O próprio formulário fala aqui, ó. Se você não sabe ainda a data exata de quando você vai viajar, coloca aqui uma data aproximada. Então, quando você está pretendendo ir. Então, eu vou colocar aqui 2025, o mês 9 e o dia 10. Então, dia 10/9 de 2025. E aqui quando você pretende sair do Canadá, porque eles querem saber quanto tempo você pretende ficar lá. Aqui eu vou colocar então 2025, o mês 9 também, e eu pretendo ficar lá 15 dias. Esse campo aqui de baixo a gente não precisa preencher, tá? Unique Client. E aí você vai salvar. Ó, aí agora quando a gente salvou, ele vai jogar a gente para a segunda seção, que é Personal Information. Então aqui, ó, Provide your name, date of birth. Então você vai colocar aqui seu nome, seu sobrenome e etc, tá? Eu vou tentar colocar aqui em português para deixar mais fácil para vocês irem entendendo, para eu também não precisar ficar traduzindo tudo aqui no vídeo, que aí vai demorar mais. Então aqui o primeiro sobrenome, vou colocar aqui meu sobrenome, o nome. No meu caso, gente, como eu tenho um nome composto, a gente tem que colocar o nome composto no nome, tá? O sobrenome é só o último nome mesmo. É da forma que tiver lá no seu passaporte, na verdade, né? Tem pessoas que o passaporte fica diferente. Então, do jeito que tiver no seu passaporte, você coloca aqui. A sua data de nascimento. Então, eu vou colocar aqui uma data. Vou colocar minha data de nascimento mesmo, porque aí vocês já ficam sabendo quantos anos eu tenho. Então, aqui, podem me mandar presente, viu? No meu aniversário. O seu gênero. Então, se é masculino, feminino ou outro. Tá? Pode perceber, ó, agora que eu traduzi a página, às vezes ele começa a dar uns erros, tá vendo? Provavelmente na hora que a gente for salvar, talvez ele não me deixe salvar por causa desse erro. São esse tipo de problema que dá quando a gente tenta traduzir para o português. Vamos continuar aqui. Se der o erro, a gente preenche de novo. Não vou fazer cortes para que vocês vejam aqui na prática mesmo como que funciona, tá? Até se aparecer algum erro. Você já usou outro nome no passado? No meu caso, não. Mas se você você vai colocar que sim. E aí vai abrir novas opções aqui para você preencher depois. No caso, se você era casada, se você era solteira e se casou, mudou de nome, ou vice-versa também, né? Se estava casada, se separou, você tem que dar essas informações ali para eles.
Número de telefone principal. Então aqui eu vou colocar o meu celular. Vou selecionar celular. Você vai selecionar o país. Aqui é o Brasil. O número de telefone. Vou colocar um número qualquer aqui. Você tem outro número de telefone alternativo? Então, se sim, você coloca que sim. Se não, eu vou colocar que não, porque eu só tenho esse telefone. O endereço de e-mail, vou colocar o meu e-mail genérico aqui que eu uso para esse tipo de cadastro. Confirmar o e-mail. Qual é a sua língua nativa ou materna? Então, seu idioma, né? Qual idioma que você fala? No nosso caso aqui, que somos brasileiros, nós falamos português do Brasil. Então, vamos lá para baixo no P. Aqui, ó, português Brasil. Você consegue se comunicar em inglês ou francês? Então, aí você vai dizer se sim ou se não. No meu caso, eu consigo em inglês. Mas se você não consegue também, você vai ter a opção aqui, ó, neither, nenhum nem outro. Ou se você fala francês e inglês também, both, tá? Coloquei aqui em inglês. Qual idioma você quer que usemos para entrar em contato com você? Você vai ver que aqui ele só dá a opção de inglês e francês, que são os idiomas deles. Eu vou escolher o inglês e vou salvar. Vamos ver se ele vai deixar salvar. Ó, ele não tá deixando salvar, tá vendo, gente? Esse daqui é o erro que eu falei pra vocês, porque quando a gente traduz a página, ele seleciona aqui as informações, mas não aparece a seleção. Tá vendo? Vou tentar voltar aqui pro inglês e ver se ele vai deixar a gente salvar dessa vez. Vou voltar pra página anterior. Salvar novamente. Então, ó, fazendo tudo ao vivo aqui, mostrando os erros. Então, realmente, vamos precisar preencher aqui com a página em inglês mesmo. Como eu já mostrei todos os campos para você, eu vou preencher aqui um pouquinho mais rápido, tá? Vamos lá, não. Telefone celular. Vocês estão vendo que agora que eu tô preenchendo, ele tá deixando eu selecionar certinho. É um problema da tradução mesmo, o site ele não aceita muito bem a tradução do navegador, tá? Então, é melhor preencher com o idioma que tá no site mesmo em inglês. Vou colocar aqui novamente o e-mail. O idioma, vamos lá de novo pro português do Brasil. Aqui, português Brasil. Sou apto a falar em inglês, prefiro a comunicação em inglês. Vamos salvar e continuar. Eu coloquei o e-mail aqui, ó, com a letra maiúscula diferente, tá vendo? Por isso que ele não deixou. Agora eu acho que ele vai aceitar. Agora foi. E aí a gente vem aqui então para a parte de informações, residence information, né? Vamos só dar uma olhadinha aqui. Então, current country or territory of residence. Então, qual que é o país que você reside atualmente? Então, no meu caso aqui é Brasil, acho que no caso de vocês também, né? Vamos procurar aqui o Brasil. Então, rua, o seu endereço. Aqui você vai colocar o seu endereço, tá? Vou colocar um endereço genérico aqui. Número 1, cidade São Paulo. Não coloquem acentuação, tá, gente, nesse formulário. Se vocês colocarem acentuação, por exemplo, aqui no São Paulo, se eu colocar o acento aqui no A, ele vai me dar um erro no final na hora de preencher, porque ele não vai reconhecer esse tipo de caractere especial, tá? Vou colocar um CEP aqui aleatório. Aqui tá perguntando se o seu endereço de correspondência é o mesmo endereço de residencial, se você recebe a correspondência no mesmo endereço residencial. No meu caso, sim. Se nos últimos 5 anos você viveu em outro país ou em outro território por mais de 6 meses, se você já morou, então, por mais de 6 meses em algum outro país que não for o seu país atual nos últimos 5 anos, você vai colocar aqui. Se não, vai clicar aqui não e vamos salvar e continuar. Identificação. Então, aqui, ó, cidadania. Então, o país ou o território onde você nasceu, tá? Aí, aqui a gente vai colocar o Brasil novamente.
Opa. Cidade onde você nasceu. Vou colocar São Paulo. Você é cidadão de mais de um país ou território? Então, se você tem alguma dupla cidadania com algum outro país, se você tem, você vai colocar que sim. No meu caso, eu não tenho. Então, vou colocar que não. Aqui, ó. I am a citizen of the country or territory since I birth. Quer dizer que você é cidadão desse país ou desse território desde que você nasceu. Você não mudou de cidadania, tá? E aqui a gente vai colocar o Brasil novamente. São bem redundantes as perguntas, né? Ele já perguntou só aqui, ó, 2 vezes o país que você nasceu. Então vamos lá, data de nascimento já veio preenchida. Biometria. Aqui tá perguntando se você, em algum momento, já fez um processo de coleta de biometria e de fotos para um processo de visto do Canadá. Então, se é a primeira vez que você está fazendo a solicitação, então quer dizer que não, tá? Então, aqui no meu caso, eu vou colocar que não. Aqui ele vai aparecer quais são os requisitos, etc. Mas eu vou falar com vocês mais pra frente sobre isso. Documento nacional de identidade. Então, aqui ele está perguntando se você tem um documento válido nacional de identidade. Então, você vai colocar que sim. E aqui vai pedir qual que é o número do documento. Eu vou colocar um número aleatório aqui de CPF, tá? 363, 333, 333, 33. E aí, confirma. A data em que o seu documento foi emitido. Então, você olha lá no seu CPF, no seu passaporte, se você for colocar o passaporte aqui, no seu RG, enfim. A data que ele foi expedido, tá? Eu vou colocar aqui uma data aleatória. Só pra constar, mas aí vocês têm que colocar a data certinho, tá? Porque isso tudo vai ser confirmado depois com os seus documentos. E aqui você seleciona qual país em que você tirou esse documento. Mais uma vez, vamos colocar Brasil. Aqui ele vai pedir para você fazer um upload do seu documento nacional de identificação. Como a gente está solicitando o visto, o ideal é que a gente coloque aqui, gente, o número do passaporte, tá? E aí, aqui nessa parte, você vai escolher um arquivo que você vai carregar da página do passaporte. Sabe quando a gente abre o passaporte, tem aquela página com a nossa foto, nossos dados e a página de baixo, onde tem a nossa assinatura. Você vai tirar uma foto daquela parte bem legível e vai subir essa foto aqui. Eu vou escolher um arquivo qualquer aqui do meu computador para subir, só pra gente não ter problema, tá? Pra gente conseguir prosseguir aqui, porque senão ele não vai deixar eu seguir. Ele tá falando aqui que tá carregando aqui o arquivo que eu tô subindo, tá vendo? Ele carregou e eu vou continuar em clicar em salvar e continuar. Aqui, gente, sempre que a gente clica em salvar e continuar, se de repente vocês quiserem parar a aplicação para continuar em um outro momento, não tem problema, tá? Ele fica salvo, tudo que a gente já preencheu. Depois, quando você voltar no site, fizer o login novamente, ele vai voltar de onde você parou. Então aqui, work and school, então trabalho e escolaridade. Aqui ele vai perguntar para você, você já fez um estudo de pós-secondary school? Então, depois do ensino médio, você teve alguma outra graduação? Universidade, pós-graduação, mestrado, doutorado? Se sim, você vai colocar aqui que sim, e ele vai pedir para você adicionar os detalhes, tá? Quando a gente clica aqui, ó, ele vai pedir aqui o nome da escola, o nome da faculdade que você fez, quando você começou, quando você terminou, o level, qual que é o level de estudo, se é técnico, se é graduação, se é certificação, etc, pós-graduação, tem todos aqui para você selecionar. O tipo, o que foi que você é formado, né? Qual que é a faculdade que você fez, o país, o endereço da faculdade, cidade, etc. Para não perder tanto tempo, porque eu não tô com essas informações aqui, até porque isso é uma simulação, eu vou colocar que não. Aqui, eu vou colocar que eu não tenho essa graduação, só para eu não ter que preencher essas informações. Mas no caso de vocês, coloquem o yes, e aqui no Add Additional Education, Add Education, desculpa, você vai colocar todas as informações. Então, se você fez faculdade e depois fez uma pós-graduação, após você colocar todas as informações aqui e adicionar, você pode clicar novamente nesse botão e adicionar uma segunda
formação. E aí você vai colocar tudo que você acha aqui que for necessário para comprovar aí o que eles precisam saber. Pode colocar todas as informações, tá? Vou colocar aqui que não, então. Work History. Então aqui é o seu histórico de trabalho, tá? Aqui pergunta primeiro se você serviu o exército, militar, polícia civil, etc. Ou alguma organização policial, alguma força policial. Se sim, você vai colocar que sim. No meu caso, não, também. Employment Activity. Então aqui você vai adicionar todo o seu histórico de trabalho, tá, gente? Sabe o currículo mesmo? Quando a gente coloca ali o nosso histórico de todas as empresas que a gente trabalhou, eles querem saber quais são as empresas que a gente trabalhou nos últimos 10 anos. É o que tá dizendo aqui, ó. Ele tá pedindo detalhes sobre todos os trabalhos que você teve nos últimos 10 anos. Então você pega a sua carteira de trabalho ali, a carteira de trabalho digital, vai pegando os dados e vai colocando aqui. Da mesma forma, ó. De quando, do ano tal ao ano tal. Coloca aqui o tipo de trabalho, coloca também qual era o seu cargo, qual a companhia, a empresa que você trabalhava e aqui os detalhes do que você fazia lá, tá? Aí tem mais aqui alguns dados de país, território e etc. Eu vou tentar prosseguir sem incluir essa informação para ver se a gente consegue, para ficar um pouquinho mais dinâmico aqui o passo a passo, tá? Para vocês a gente não perder muito tempo, mas não deixem de incluir aqui todas as experiências profissionais de vocês que vocês achem relevante para que o consulado saiba, tá? Se tem algum emprego que vocês acham que não valeu a pena ali, alguma coisa, se vocês acham que não é relevante para colocar, aí vocês não coloquem. Ele não vai me deixar prosseguir, ó. Aqui é necessário. Então eu vou colocar aqui informações básicas. No meu caso, eu vou colocar de 2020, 10 de 2020 até agora, ongoing. Então é que eu ainda tô nesse trabalho, tá? Eu vou selecionar aqui, gente, qualquer coisa, tá? Não vou nem perder tempo colocando informações assim mais reais, porque como é uma simulação mesmo, eu vou pôr só pro efeito da gente ter que preencher aqui para as informações ficar completas. Ó, quando a gente adiciona, ele vai aparecer aqui, ó, tudo que eu preenchi. Se você quiser adicionar uma próxima, você clica aqui novamente, adicionar, e ele vai deixar você adicionar a próxima, tá? A mesma coisa para os estudos e a mesma coisa para todas as outras informações que forem pedindo aqui, que aparecer esse tipo de botãozinho aqui de adicionar atividades. Vão ter outros campos mais para frente no formulário que a gente vai precisar adicionar também, tá? E aí vamos clicar em salvar. Ó, agora ele deixou eu prosseguir. Deixou? Não deixou. Ah, ele tá falando que eu coloquei só uma atividade. Mas ela tá ongoing mesmo. Deixa eu editar aqui pra ver se é por causa disso. Até 2025, mês 2. Vamos colocar aqui como se eu tivesse saído recentemente. Ele tá falando, gente, ó, que o meu histórico de trabalho tá faltando alguns detalhes. Ah, porque tá falando assim, ó, se assegure de que suas informações cobrem os últimos 10 anos sem mencionar sem omitir informações. Então, vamos editar aqui de novo. Eu vou colocar nessa experiência, que foi 2015 que eu entrei, para completar 10 anos. Como se eu tivesse 10 anos no mesmo trabalho até hoje, tá? 2 de 2015. Ongoing. Vamos fazer aqui sem cortes para que vocês vejam aqui o que pode acontecer, tá? Durante esse processo. Ó, agora ele deixou. E aqui a gente foi para Travel Information. Ou seja, ali dentro daquele período, gente, a gente não vai poder fugir. Você tem que colocar as informações de 10 anos, dos últimos 10 anos. Então a gente tá preenchendo aqui em março de 2025,
eles querem saber todos os seus vínculos empregatícios desde 2015, desde o início de 2015. Então, tem que colocar essas informações lá, tá? E aqui vem para Travel Information, próximo passo. Ó, que documento você utiliza para viajar, tá? Então aqui o passaporte ou outro documento, vou colocar o passaporte. Qual é o seu tipo de passaporte, né? Então é um passaporte normal, não é outro tipo nenhum, a não ser que você tenha um passaporte diplomático ou alguma coisa assim. E aqui ele vai pedir para você subir novamente as informações do seu documento de viagem, do seu passaporte. Vou escolher aqui de novo a mesma informação que eu já tinha colocado. E vou subir ele. Enquanto ele carrega aqui, eu vou selecionando aqui as opções já. Select Country Code. Qual que é o código do país onde você tirou o seu passaporte? Então, a gente vai procurar o Brasil aqui. Então, Brasil. Qual a nacionalidade do seu passaporte? É Brasil também. What's your passport or travel document number? Então, aqui o número do seu passaporte. Eu vou colocar um número qualquer no formato de número de passaporte aqui para não divulgar meu passaporte original, tá? Mas aí vocês colocam de vocês certinho aqui. E a data de emissão do passaporte, tá? Lembrando que quando a gente vai tirar o visto do Canadá, o seu passaporte ele precisa estar válido ali para o período, pelo menos até quando você vai entrar dentro do Canadá. Então, se o seu passaporte vai vencer antes disso, você precisa primeiro renovar o passaporte para depois solicitar o visto, tá? Então, o meu passaporte, pelo que eu me lembro, ele vence em 2027. Vou colocar uma data X aqui. Ah, não. Aqui é quando eu tirei o passaporte, né? Então, vou colocar 21. Aí, ele deixou, ó. E aqui é a data que ele vai expirar. Então, ele vai expirar se foi 2021, 2031. Vale 10 anos, né? Aqui pergunta se você tem um green card, se você é um residente americano, né? Se você mora nos Estados Unidos. Gente, é muito importante falar sobre os Estados Unidos aqui, porque essa solicitação de visto que eu tô mostrando pra vocês é uma solicitação de visto de turismo, tá? Não é aquela autorização eletrônica. Se você já tem um visto de turista americano, você tem o visto dos Estados Unidos, você não precisa fazer essa solicitação de visto físico pro Canadá. Você pode usar a autorização eletrônica, que é a ETA ou ITA, que as pessoas falam, tá? Eu não vou falar dela nesse vídeo. Esse vídeo é especificamente sobre a solicitação do visto, mas nessa série de vídeos do Canadá que eu tô fazendo agora, vai ter um vídeo também mostrando como solicitar essa autorização ETA para quem já tem o visto americano, tá? Então não se preocupe, se esse é o seu caso, procura aqui nos meus vídeos, vou deixar o link aqui embaixo também na descrição, do vídeo que fala sobre a ETA, tá bom? Aqui, então, no caso, eu vou colocar aqui não tem um green card. Aqui pergunta se você já teve um visto canadense de turismo nos últimos 10 anos. Então, se você já teve, você vai colocar que sim. Se você não teve, que é o meu caso, eu vou colocar que não. E aqui pergunta novamente se você tem um visto de turismo americano válido atualmente, tá? A primeira pergunta foi em relação ao green card, tá? Se você é um cidadão americano lá que já mora lá. Aqui é se você tem o visto de turismo americano. Eu tenho o visto americano, mas eu vou colocar que não aqui, porque se eu colocar que sim, ele vai me falar que eu preciso colocar uma cópia do visto e vai falar que eu não sou elegível para o visto de turismo porque eu posso usar a ETA. Então eu vou colocar que não, nesse caso, que é o nosso exemplo aqui. E aqui pergunta se você está viajando para o Canadá por ar, né? Via aérea, por avião. Porque se você não estiver indo por avião, estiver indo de repente por via marítima, o procedimento é um pouquinho diferente. Travel History, então histórico de viagem. Durante os últimos 5 anos, você viajou para um país ou território onde você não é cidadão. Então, você viajou para algum outro país fora o país que você é cidadão? Aqui eu vou colocar aqui sim, e aí ele vai pedir para você colocar as suas viagens, tá? Então, se você fez viagens aí nos últimos 5 anos, seja para qual país for, você vai colocar tudo aqui, tá bom? Vou deixar como não, só para não precisar preencher essas informações, mas volto a reiterar, gente, não façam isso, não copiem as informações que eu tô colocando, tá? Aqui eu tô mostrando para vocês só como que funciona
cada pergunta. Isso vocês vão adaptar para responder com as informações que vocês têm aí na vida de vocês. Aqui tá perguntando se você já teve no Canadá por um período maior do que a validade do seu status por causa de escola, tipo, estudou sem autorização, ou ficou de alguma forma trabalhando ou visitando mesmo sem autorização. Se você já foi para lá e ficou mais do que o prazo, entendeu? Aqui no caso eu vou colocar também que não. E aqui tá perguntando se você já teve algum visto, alguma solicitação de visto ou de entrada em algum outro país negado. Então, se você já tentou o visto americano, por exemplo, e foi negado, você vai colocar aqui que sim e vai explicar aqui quais foram as circunstâncias. Então, eu tentei o visto de turismo no ano de 2010 e tive a minha solicitação negada. Pelo motivo X que eles deram lá. Vocês vão explicar aqui, tá? No meu caso, eu vou pôr que não também, para não ter que dar essa explicação. Vocês que me acompanham aí do meu canal da parte de visto americano sabem que eu já tive o visto americano negado uma vez, né? A primeira tentativa, e depois eu consegui depois de alguns anos. Então, voltando aqui, vamos para as informações financeiras. Olha como ainda falta bastante coisa, gente. É bem extenso aqui, tá? Então, how much money do you have for your stay in Canada? Quanto dinheiro você tem para sua estadia no Canadá? Então, aqui é um momento, gente, onde você vai precisar já ter uma planificação básica do que você quer fazer no Canadá e saber mais ou menos quanto custam as coisas lá. Você já tem que ter feito já uma pesquisa de viagem, tá? Porque se você vai ficar lá 10 dias, você precisa saber mais ou menos quanto de dinheiro você vai precisar levar para se manter lá, para hospedagem, para comida, para transporte. Se você tá viajando com a sua família, é um valor ainda maior, porque já são mais de uma pessoa, tá? Esse valor que você tem que colocar aqui é o valor em dólares canadenses, tá? Então, eu vou colocar aqui que para minha viagem, eu vou levar 3 mil dólares canadenses. Essa pergunta aqui de baixo, is someone else giving your money for your stay in Canada? Tá perguntando se alguém tá custeando a sua viagem. Alguém vai prover dinheiro para você fazer essa viagem? Então, se de repente seus pais estão pagando sua viagem, a empresa que tá pagando, ou alguma outra pessoa, você pode colocar aqui, tá? No meu caso, eu vou pôr que não. E aqui vai pedir para você fazer o upload das suas comprovações financeiras. Então aqui você vai colocar você pode colocar o seu imposto de renda, seus olerites, seus contra-cheques, um extrato, uma cópia de um extrato da sua conta bancária, tá? O que não vale aqui, pessoal? O que não vale aqui? Extrato de aplicações bancárias, investimentos. Por exemplo, você tem um dinheiro lá em Bitcoin, você tem um dinheiro em ações investido, você tem o dinheiro numa aplicação do Tesouro Direto que você só vai poder mexer daqui tanto tempo. Isso não vale, porque o que eles querem saber aqui é o dinheiro que você já tem disponível para usar na sua viagem. Então, uma aplicação, um dinheiro em Bitcoin, você não vai tirar dali para usar na viagem. Então, aqui só pode colocar comprovações de dinheiro que você já tenha disponível para usar na viagem, tá bom? Coloca aqui as informações. Eu vou botar aqui o mesmo arquivinho que eu tô colocando para todos que eu tenho que subir. E vamos salvar e continuar. Eu acho que esse vídeo já tá com 30 minutos, né? Ó como que demora essa aplicação. Isso porque eu não tô colocando todas as informações reais, né? Quando a gente vai preencher isso daqui, gente, de forma real, separem aí pelo menos 2 horas, 2 horas e meia para fazer com toda a calma, tá? Family Information. Então, aqui as informações de família. Então, qual que é o seu status, marital status? Então, você é casado, solteiro, divorciado? Enfim, eu sou solteiro, vou colocar aqui como solteiro. Aqui pergunta se você tem filhos biológicos, adotados ou enteados, né? Então, no caso, eu não tenho. Se você tiver, você coloca aqui. Aqui você marca que você entende que você não está declarando nenhum filho, né? De nenhum tipo. Aqui, se você não sabe quem são seus pais, aqui as informações sobre os seus pais, tá? Não sei quem são meus pais, você marca aqui. E Parent Information você vai adicionar aqui. Então, aqui, ó, o nome do seu pai, o nome da sua mãe, enfim. Vou colocar aqui um exemplo, tá? Com o nome do meu pai. Uma data de nascimento aqui qualquer, só para preencher. Pai.
Território de nascimento. Vou colocar advogado aqui. Não lembro como se escreve advogado em inglês, gente. Tem que pôr em inglês, tá? Aqui é só o exemplo. Does this parent have the same address as you? Se você mora ou não com o seu pai, tá? No meu caso, eu não moro com ele. E aí aqui vai perguntar qual que é o país de novo em que ele mora e o endereço. Opa. Postal code opcional. Aqui tá perguntando se esse parente que você tá colocando aqui, se ele vai com você pro Canadá. No caso, não. Então, eu vou adicionar aqui. E aí, em seguida, você pode adicionar a sua mãe, por exemplo. Se você tem pai e mãe, adicione pai e mãe. Se você não tem um dos dois, não tem as informações, pode colocar um só. Ou se você não tem nenhum dos dois, você coloca aqui I don't know who my parents are. E aí você não precisa colocar nenhuma informação, tá? Vamos salvar e continuar. Medical information. Então aqui, have you had a medical exam performed by... Então aqui tá perguntando se você já fez um exame solicitado pelo IRCC do Canadá em algum momento, tá? Nos últimos 12 meses. A grande maioria das pessoas acho que não passou por isso, tá? Porque é um exame que o próprio consulado lá do Canadá solicita para alguns tipos de visto. Então a gente vai colocar aqui que não. Aqui, do you want to work in one of the following jobs? Então tá perguntando se você tem intenção de trabalhar em algum desse tipo de trabalho aqui da área da saúde. Vou colocar aqui não. Aqui é sobre tuberculose, tá? Vai perguntar se nos últimos 2 anos você foi diagnosticado com tuberculose. No meu caso, não. E se nos últimos 5 anos você teve contato com alguém próximo que teve tuberculose. Vou colocar aqui também que não. Medical background. Are you currently receiving dialysis? Tá perguntando se você atualmente está recebendo um tratamento de diálise, né? Hemodiálise. Have you had a drug alcohol addiction causing to you to be treated to yourself or others to be hospitalized? Se você já teve problemas com álcool ou drogas que fez você ficar hospitalizado ou que fez você atacar alguém ou você mesmo se auto-atacar, tá? No meu caso, eu não tive esse problema. Have you had mental health conditions caused to be a treat yourself or others to be hospitalized? Então, se você já foi hospitalizado por algum caso de saúde mental, tá? Também não no meu caso. E aqui, se você já foi diagnosticado com sífilis, são umas perguntas bem específicas, né? Eu também, no meu caso, vou colocar que não e vou salvar. E aí a gente vai para Criminal History, que é o seu histórico criminal aí. Então, se você em algum momento da sua vida cometeu algum crime em algum país ou território, isso inclui dirigir sob efeito de álcool ou drogas, tá? Você vai falar aqui se sim ou se não. Se você já foi preso por algum crime em algum país ou território, também vou falar que não. Se você já foi cobrado por algum... se você já pagou um preço por algum... Você já pagou alguma pena por ter feito alguma dessas coisas de dirigir sob efeito de drogas e álcool, tá? Então, se você já foi preso por causa disso. E aqui, se você já foi parte de alguma... Vamos traduzir aqui, porque tem umas coisas que ficam complicadas, né? Se você já foi condenado por algum crime em algum país ou território. No meu caso, não. Você ou já foi membro ou associado de algum partido político, ou outro grupo ou organização que tenha se envolvido ou promovido violência com meio de atingir um objetivo político, religioso. Enfim, nesse caso também não. E se você já testemunhou ou participou de maus tratos a prisioneiros civis, saques ou profanações de edifícios religiosos. Então, no meu caso também não, tá? Vou voltar aqui pro inglês para não dar problema na hora de salvar. Vamos tentar ir fazendo assim, que fica mais fácil. Gente, tem palavras aqui no inglês também que às vezes me fogem um pouquinho, tá? Eu vou fazendo aqui da forma que eu entendo, mas
o ideal é que vocês traduzam aí certinho para entender direitinho o que é cada pergunta. Documentos opcionais. Então aqui tá perguntando se você quer incluir algum documento adicional, tá? O que seriam documentos adicionais? Aí você vai revisar, gente, na vida de vocês. Tudo que foi pedido até agora. Tem alguma coisa que você acha que é válida, que você quer falar pra eles e que não foi solicitada? Se sim, você coloca aqui. Se de repente você teve alguma experiência, sei lá, vamos supor que você fez você você já colocou lá nos estudos que você fez faculdade, etc. Mas de repente você fez um intercâmbio num país X. Você pode colocar aqui essas informações também. O que vocês quiserem, o que vocês acharem válido colocar a mais do que já foi informado, vocês podem colocar nesse campo, tá? No meu caso, eu vou pôr que não. E aqui vai perguntar se você quer colocar uma carta de trabalho da empresa. Employment Letter. Então, isso daqui é mais pro caso de quando você tá indo pro país para uma entrevista de emprego, ou uma empresa tá te convidando, tá? Então, no meu caso, eu vou colocar aqui que não também. E vamos seguir. E aí aqui, gente, a gente já vai para revisão, tá? Essa parte é muito importante. Então, review your application. Aqui, vocês vão conseguir revisar todas as informações que a gente colocou desde lá da primeira sessão. Ó, qual o motivo, tá vendo? Ó, vai aparecer todas as informações que a gente colocou. Então, tomem um tempo, revisem aqui, leiam certinho para ver se tá tudo certo. De preferência, peçam para alguma outra pessoa conferir junto com vocês, né? Porque às vezes a gente tá tão, assim, colocando aqui todas as informações que a gente não consegue enxergar algumas coisas. Às vezes tá preenchendo quando tá cansado, etc. Então, revisem bem isso daqui para não ter nenhum problema, para não correr o risco deles recusarem a sua solicitação por algum motivo, tá? E depois de revisar tudo, se já tiver tudo certinho, clica em salvar e continuar. Aí aqui a gente tem essa declaração de consentimento, tá? Então você consente em ser contatado pelo IRCC ou por uma organização a pedido no futuro? Sim, consinto. E aqui vai ser a assinatura do requerente, é uma assinatura eletrônica, tá? Então declaro que responde todas as perguntas, etc. Coloca o seu sobrenome, coloca o seu nome. E vamos assinar e continuar. Aqui, ó, é a tela onde a gente vai fazer o pagamento das taxas, tá? Então, como que funcionam as taxas para o visto de turismo americano? A taxa do visto, ela custa 100 dólares canadenses, tá? Então, é 100 dólares canadenses. O pagamento aqui para essa solicitação online precisa ser feito no cartão de crédito. E se você é uma pessoa que nunca tentou o visto canadense, nunca teve um visto canadense e vai precisar da biometria, que é aquela parte que a gente viu anteriormente, lembra que eu falei para vocês que ia falar no final? A gente vai ter que pagar também para colher essa biometria, tá? 85 dólares canadenses. Então, o total dá 185 dólares canadenses. Aí a gente clica aqui para pagar as taxas e enviar. Então aqui a gente vai preencher, gente, com as informações de pagamento de taxa e fazer o envio, tá? E aí, depois que a gente fazer o pagamento da taxa, eu não vou fazer o pagamento da taxa aqui, porque isso é só uma simulação, mas depois que a gente fizer o pagamento da taxa e esse pagamento for compensado, você vai ser direcionado para uma página onde você vai precisar preencher os formulários adicionais, tá? Esses formulários, pessoal, eu vou fazer novos vídeos aqui durante essa semana. Nos próximos dias eu vou já estar publicando como que a gente preenche cada um desses formulários e quais são os formulários que a gente tem, tá bom? Assim que, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, se você estiver vendo ele agora assim que ele lançou, eu ainda não tenho esses vídeos postados. Mas assim que eu postar cada um desses vídeos com a continuação dos formulários, eu vou anexando aqui na descrição desse vídeo o link para cada um deles, com a sequência, a parte 2, a parte 3, de cada formulário que vocês vão precisar preencher durante essa solicitação, tá bom? Vou fechar aqui a minha página, então. Então, pessoal, no vídeo de hoje foi isso, tá? Um vídeo bem longo, um vídeo de passo a passo, tá? Eu preferi fazer sem cortes aqui com vocês, para que vocês vejam que
Tem muito vídeo por aí que mostra como se fosse tudo muito simples esse processo, tá? Você vai sentar no computador, vai preencher tudo rapidinho e vai acabar. E não é assim. Vocês viram que pode acontecer vários erros durante o preenchimento, pode acontecer do site cair, sair do ar, pode acontecer de aparecer um campo, dependendo do que vocês forem selecionando, pode acontecer de aparecer um campo diferente dos que foram colocados aqui, porque eu fiz um preenchimento para uma pessoa que vai viajar sozinho, que tem as informações de acordo com o meu perfil. Então, se o seu perfil for diferente, de repente você está viajando com outras pessoas, com filhos, etc., pode ser que apareçam outros campos para vocês preencherem, tá? Então, por isso que tem que estar muito atento. Isso daqui que eu fiz é um exemplo para que vocês conheçam o sistema ali, como preencher, tá? Pode ir pausando o vídeo, seguindo certinho ali como eu fiz, colocando as informações corretas de vocês. Não tenham pressa de preencher, tá, gente? Façam tudo com calma. O valor que a gente paga para a solicitação de um visto, ele é, querendo ou não, um valor alto, 185 dólares canadenses. O dólar canadense hoje tá valendo um pouco menos do que o dólar americano, né? Mas mesmo assim, ainda é um valor alto. E apesar das taxas de reprovação do visto canadense ser bem baixa, hoje em 2025, em torno de 5% apenas das aplicações que são solicitadas de vistos brasileiros para o Canadá são negadas, tá? Um percentual bem baixo de visto negado. Mas mesmo assim, o ideal é a gente cuidar de tudo aí para que não corra esse risco, né, da gente perder o nosso tempo e o nosso dinheiro aí com essa solicitação para ela ser negada. Então façam tudo direitinho. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse preenchimento, esse primeiro preenchimento, né, aí do processo da solicitação do visto do canadense, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu tô sempre de olho para responder e tirar as dúvidas de todo mundo, tá bom? Espero que essas informações tenham sido úteis para vocês, que ajudem aí no processo também. Se vocês conhecem alguém que tá nesse processo de solicitação de visto do Canadá, tá com dúvida, não esqueçam de compartilhar o vídeo, de deixar o like também se você gostou do conteúdo, tá bom? Porque isso me ajuda bastante, faz com que o YouTube entenda aí que meu conteúdo é relevante e acaba mostrando ele aí para mais pessoas, tá bom? Muito obrigado você que assistiu o vídeo aqui até o final, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!